Olá! Nessa aula falaremos um resumo dos nossos pontos vistos durante nossas videoaulas. Falaremos dos pontos básicos e fundamentais de reparo dos smartphones, dos 6 pontos básicos fundamentais que nós temos que observar nos reparos dos smartphones. E, dentre esses 6 pontos, 5 desses pontos nós só conseguimos verificar se soubermos, além de possuir um DSO, verificar esses sinais. Pois temos sinais analógicos, digitais, barramentos de controle, vários tipos de sinais que já vimos nas nossas aulas, que são fundamentais para verificar qualquer bloco de funcionamento do seu smartphone. Qualquer tipo de falha que seja, microfone, falha de carga, no power, sem rede, eu tenho que verificar 6 pontos básicos fundamentais. Desses 6, 5 nós vimos aí durante o nosso treinamento digital storage osciloscópio. Então hoje vamos falar um pouco desses 6 pontos básicos fundamentais, explicar detalhadamente também o Clock Edge. A nossa aula de hoje é Clock Edge borda positiva e Clock Edge borda negativa, que está, obviamente, também presente nesses 6 pontos básicos fundamentais das análises sobre soluções de problemas aplicando o nosso DSO. Então, bem-vindos a mais uma aula, treinamento DSO, osciloscópio, telecélula. Vamos então numerar os 6 pontos básicos fundamentais para que qualquer circuito lógico, digital, analógico, presente no seu smartphone, necessita para que ele funcione. Então eu tenho aí circuitos digitais, circuitos analógicos, circuitos mistos, circuitos de RF, todos esses circuitos, esses blocos que compõem o conjunto do smartphone, necessitam de 6 pontos básicos fundamentais para que o aparelho funcione. Obviamente, estou pulando as partes de solda, montagem, o assembly. Estou falando aqui de sinais elétricos, digitais, analógicos e mistos. Vamos lá então aos 6 pontos básicos fundamentais para que um circuito lógico, analógico, de radiofrequência funcione no seu smartphone. Primeiro ponto fundamental é o power, é o poder. Ou seja, são as tensões reguladas, podem ser tensões contínuas ou alternadas, que esse circuito analógico, digital, misto ou de RF precisa para funcionar. Então, o ponto básico inicial, número 1, que eu tenho que verificar quando existe uma falha no meu smartphone, é verificar 6 pontos básicos. O primeiro deles é verificar todas as tensões necessárias, fundamentais para que esse circuito funcione. Estão presentes? Então, essa é a primeira parte. Existe poder, atenção para realizar o trabalho. Então eu tenho aí a tensão e a corrente. São duas grandezas que eu posso ter. Tensão contínua, VDC, ou VAC. Corrente contínua ou corrente alternada. A primeira pergunta é: não funciona a câmera frontal? Primeira pergunta: todas as tensões fundamentais para que o meu módulo da minha câmera funcione estão presentes? Então esse é o primeiro ponto básico que eu tenho que verificar na análise e solução de problema. E com o DSO, vocês viram que eu consigo facilmente verificar tensões contínuas ou alternada, ou com o meu DM, Digital Multimeter, não é? Então eu posso verificar com o DSO ou com Digital Multimeter a tensão presente no meu circuito. Porém, um ponto muito importante: muitas vezes o regulador tem uma capacidade grande de fornecer a corrente. Por exemplo, eu tenho o LDO, Low Dropout 0,6. Ele fornece 1,2 volts, por exemplo, e consegue fornecer 400 mA. A malha em estado normal de funcionamento, com todos os componentes ligados ela perfeitos, consome 200 mA em pleno funcionamento. Porém, um capacitor dessa malha entrou em fuga, por exemplo. Então tem um capacitor de filtro em paralelo lá, está ligado no terra, o outro lado no positivo, LDO 0,6. Esse capacitor está em fuga. E a fuga dele começou a ter uma fuga de corrente que chegou a 350 mA.
essa corrente é totalmente suprida pela capacidade que o LDO tem de fornecer. Então, se você só medir a tensão na malha, você não garante que essa malha está com alto consumo ou com uma fuga. Então, é importante você não só medir as tensões no caso da análise de problemas. Você também tem que verificar o quê? A corrente dessa malha. Por quê? Se o regulador puder fornecer a corrente necessária de fuga, por exemplo, você vai medir a tensão, vai indicar os 1.2 volts. Porém, existe uma fuga de corrente naquela malha e você está com um problema ali naquela malha e com o multímetro, com um DSO sem medir a corrente, você não descobriu se existe algo naquela malha. Então a gente tem aqui no ponto número 1, as tensões V-Core. O que são tensões V-Core? Todas as tensões fundamentais para que um circuito lógico, digital, analógico, de RF funcione. Estão presentes? Então chamamos essas tensões de tensões V-Core. E também temos as correntes I-Core, I-Core, I-Core. O que são I-Core? São as correntes V-Core. As malhas estão consumindo correntes dentro de um padrão. Então não é só verificar tensão. Eu tenho que verificar a corrente das malhas. Como que eu faço então para verificar a corrente das malhas? Bem, para verificar a tensão, eu vou usar o DSO ou o multímetro. Para verificar a corrente, eu vou usar a minha Power Supply. Então a minha fonte de alimentação eu vou usar para medir as correntes I-Core da minha board. Basta você pegar a sua fonte de alimentação, ajustar para 1.2 volts e injetar positivo da sua fonte de alimentação nesse lado positivo da malha, o negativo da sua fonte no ground comum e vai verificar o consumo de corrente no seu medidor de amperes da sua fonte. Então, com a Power Supply, eu consigo injetar somente a tensão naquela malha com a board desligada e verificar pelo consumo do amperímetro qual que vai ser a corrente daquela malha chamada I-Core. Então a tensão V-Core e a corrente I-Core são pontos fundamentais para resolver a primeira questão dos 6 pontos fundamentais básicos de um circuito analógico, digital, misto ou de RF. Ficou claro? Claro? Segundo ponto básico e fundamental para que o meu circuito lógico, analógico, misto de rádio funcione. Vou deixar aqui então primeiro aqui, tensão, corrente, Power Supply, ok. Segundo ponto fundamental para que o meu circuito lógico, analógico, misto, de RF funcione, eu tenho 6 pontos básicos fundamentais. Primeiro é a tensão de alimentação. Pode ser tensão contínua, alternada, e a tensão V-Core e a corrente V-Core. Essa tensão pode ser uma tensão analógica, uma tensão com pulsos digitais chaveadas, né? Um controle digital de enable. Então aí a gente está lidando aí com sinais chaveados, que às vezes você tem que ficar atento a medi-las. Muitas delas estão presentes quando você ativa o enable, então fique esperto nisso. Elas podem ser chaveadas ou tensões analógicas ou chaveadas. O segundo ponto fundamental para que um circuito lógico, analógico, misto de radiofrequência funcione é, já partimos agora para os sinais lógicos, é o pulso de clock, CLK. Clock, inclusive, é o nosso objetivo da aula de hoje. O sinal de clock pode ser um sinal gerado analógico, periódico, por um cristal oscilador, e dentro da CPU vai ser convertido num sinal, às vezes quadrado, que vai ser o nosso sinal de sincronismo, é o nosso relógio. E é através do clock, dos pulsos de clock, que a máquina, a CPU e os outros componentes vão executar o processamento do software. Então o clock é um sinal lógico fundamental para que a CPU leia e execute a instrução gravada no seu software. E o clock vai ter aquele sincronismo. Ler e executa. Ler, executar. Ler, executar. A cada quantidade de pulsos de clock, eu vou ler uma instrução e executar essa instrução. Normalmente, a cada 6 pulsos de clock, eu leio e executo uma instrução presente no software. Então, o clock é o ciclo de máquina que, através dos seus pulsos, vai conseguir gerar e acontecer a leitura e a execução da instrução do seu software. Então, o clock é um sinal analógico gerado pelos cristais osciladores. Então eu tenho lá
os cristais do X-tal e vai gerar uma senoide periódica, por exemplo, de 32,768 kHz, que é o clock chamado do RTC, Real Time Clock. Esse clock aqui vai ser aplicado dentro do Power Management, dentro da baseband e outros componentes, vai converter um sinal de onda quadrada, retangular, através desse sinal de clock gerado pelos meus cristais osciladores. Eu tenho também o VCT-CXO, nós já vimos isso nas nossas aulas, que são os cristais compensados por temperatura, por exemplo, o de 19,2 MHz da CPU, do RF. Então eu tenho vários tipos de cristais que vão gerar o meu clock. O clock, que é o nosso objetivo básico dessa aula de hoje, vou desenhar aqui então o clock edge borda de subida e clock edge borda de descida. Vamos falar um pouco então do sinal digital ligados ao clock. Então vou desenhar aqui um sinal de onda quadrada. Vamos explicar o que é a lógica edge de borda de subida e o clock edge de borda de descida. Então aqui eu tenho um sinal de clock, é uma onda quadrada, tem uma frequência, por exemplo, de 1 kHz. E aqui vamos explicar o que é ciclo, o que é borda de subida, borda de descida do clock edge. Dependendo da construção dos seus circuitos integrados lógicos, ele pode executar as instruções pela borda de subida ou pela borda de descida. Então vamos lá marcar e definir o que são as bordas. Bem, aqui começa o meu sinal. Clock edge, borda de subida. Então esse é o nosso clock da borda de subida. O que acontece? Quando o sinal de onda quadrada está no nível 0, vai para o nível 1, nesse instante o sinal estava no 0, foi para 1, teve uma borda de subida. Começou-se um ciclo, aqui eu tenho um ciclo. Quando o sinal começou a subir de novo, já existe outra ação no meu pulso de clock. E por aí vai. A cada borda de subida do meu sinal de clock, eu posso executar uma instrução no meu circuito lógico. Então esse aí é o clock de borda de subida. Clock edge de borda de subida. Nós vamos ver isso aí no nosso osciloscópio, no nosso DSO, que quando o sinal de clock vai para nível alto, mas observem atentamente, que vai para nível alto completando um ciclo. Completa o ciclo, 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 completa o ciclo. O que é o ciclo? Sai do 0, sai do 1, vai para o 0, vai para o 1 de novo. Sai do 1, vai para o 0, vai para o 1 de novo. Então toda vez que o sinal sai do 0 e vai para o 1, completando esse ciclo, nós temos o clock da borda de subida. E nesse ato, vão executar instruções na sua parte lógica, do seu circuito lógico. É o chamado clock edge borda de subida. Então é isso, esse é o clock edge de borda de subida. Você tem circuitos integrados que são sensíveis a essa borda de subida. Da mesma forma que você tem circuitos integrados sensíveis à borda de descida, ou seja, quando o sinal desce, e vão executar instruções no seu software. Então ficou claro aqui que eu tenho um ciclo, tenho nível alto, nível 0. Quando começou o nível alto, o clock subiu. Nível 1, nível 0. Quando começou o nível alto, o clock subiu. Nível 1, nível 0. Quando começou o nível alto de novo, o clock subiu. Nível 1, nível 0. Começou o nível alto de novo, o clock vai atuar e vai executar uma função no seu circuito lógico. O clock subiu, executou a instrução. O clock subiu, executou a instrução. Então esse é o clock edge borda de subida. Rise. O sinal executa comando quando a borda sobe, está em nível alto. E agora vamos ao clock borda de descida. Claro que eu representei aqui um ciclo, né? Mas a minha frequência seria 1000 ciclos no intervalo de tempo de 1 segundo, por exemplo. Então aqui agora eu tenho clock edge borda de descida.
o mesmo sinal de onda quadrada de clock, o mesmo sinal de onda quadrada do sinal de clock. Eu estou com o mesmo período, o mesmo tempo. Em cada eu tenho aí 1000 Hz, ou seja, se aqui é um intervalo de 1 segundo, eu vou ter 1000 ciclos. Um ciclo, desceu a borda, clock. Outro ciclo, clock. Outro ciclo, clock, borda de descida. Outro ciclo, clock, borda de descida. Mais um ciclo, clock, borda de descida. Outro ciclo, clock, borda de descida. Ou seja, nesse circuito lógico, onde a borda de descida determina o processamento das informações, eu vou ter funções executando quando o clock for para nível 0. Está de nível alto, cai para nível 0. Está para nível alto, cai para nível 0. Está de nível alto, cai para nível 0. Nível alto, nível 0. Nível alto, nível 0. Esse é o clock edge, borda de descida. Bem, vocês observaram que eu fiz um desenho de onda quadrada, ou seja, do ciclo é de 50%. Ou seja, fica nível alto, nível 0, 50% do tempo. Então aqui eu tenho o tempo 0 e 1. 50% desse período aqui, ó, exatamente igual, metade desse período ficou nível alto, nível 0 e aqui metade nível baixo. Esse é o duty cycle 50%. Eu posso ter sinais diferenciados em relação a isso, com a mesma frequência. Então agora vou fazer um sinal com a mesma frequência, porém com um duty cycle de 20%. A frequência vai ser a mesma, porém o intervalo de tempo em nível alto e nível 0 vai ser diferente. Vamos lá então. Aí, eu tenho a mesma frequência em Hertz, a mesma borda edge de descida, quando o sinal cai para nível 0. A mesma frequência em Hertz, porém, a gente consegue ver que o duty cycle está diferente. Eu tenho só 20% de nível alto e os 80% aqui é nível 0. Então aqui eu fiquei com o duty cycle de 20%. Nível alto, nível high, 20%. Nível low, 80%. Com a frequência mesma. Então esse aí é o duty cycle do sinal do clock edge. Então o nosso sinal de clock é aquele sinal que vai gerar o ciclo de máquina, para que a máquina leia e execute as instruções. Tanto na parte lógica, quanto na parte de RF também eu tenho sinais de clock. A parte lógica eu tenho vários sinais de clock, tanto na parte lógica, e também eu vou ter vários osciladores de clock na parte de RF. Então fiquem muito atentos aí aos cristais. Esse sinal específico digital de clock de subida, borda de descida, sinal edge, borda de subida positiva ou negativa, está presente nas partes digitais, na CPU, na NAND, na SDRAM, nas portas lógicas, que compõem a construção física dos circuitos integrados. Então é muito importante entender o clock, borda de subida negativa e borda de subida positiva. O clock edge, borda positiva, e clock edge, borda negativa. Olá, já estamos aqui na parte prática falando do clock edge, borda de subida, ou clock edge, borda de descida. Aqui, tipicamente, temos um sinal de clock de onda quadrada de 1 kHz. E vamos desenhar com uma caneta de retroprojetor aqui, primeiro, o clock edge borda positiva, ou seja, variações que um circuito lógico, uma porta lógica, um flip-flop, um processador vai alterar o seu estado, vai executar um processamento quando a borda do clock edge, por exemplo, for clock de subida. Então aqui eu começo com o nosso sinal, por exemplo, nível alto, cai para nível 0, subiu. Clock edge borda de subida. Mais o outro ciclo, clock edge borda de subida. Mais no outro ciclo, clock edge borda de subida. Então aqui nós temos aqui as três setinhas aí representando o ciclo quando a borda está subindo e quando vai executar, por exemplo, um processamento numa porta NAND, numa porta lógica, sensível à variação da borda de subida. Aqui eu tenho então o clock edge borda de subida. Vamos então representar agora o clock
edge, borda de descida. Vamos apagar aqui então. Vamos agora fazer a representação com a caneta do clock edge, borda de descida, ou seja, as portas lógicas, um circuito lógico, vai alterar o seu estado, vai processar aquele bit na sua porta de entrada quando a base do clock descer para nível 0, dar o vale, cair do nível alto para o nível 0. Então aqui começa, vou ter uma borda de descida aqui, caiu do alto para nível 0, outra borda de descida aqui, outra borda de descida aqui, e aqui eu também vou ter mais uma borda de descida aqui. Em cada ciclo eu vou ter uma borda de descida. Então, nesse momento, as portas lógicas sensíveis a nível 0 vão executar aí a informação, processar a sua entrada. Uma porta lógica, por exemplo, vai fazer a sua comutação de acordo com o clock da borda de descida, descendo, follow, e a borda de subida é a crista. Vale e crista. Clock edge, borda de descida, e clock edge, borda de subida. Essa, então, pessoal, é a nossa informação do nosso clock. Aqui nós temos um duty ciclo de 50%, ou seja, 50% nível 0, 50% nível alto. O duty ciclo é de 50%. Você pode alterar isso aí, por exemplo, usando um gerador de clock, um gerador de funções, fazendo aí vários tipos de clock, ou vários tipos de duty ciclo diferentes no seu circuito. Então vamos lá ao terceiro ponto fundamental, básico, daqueles 6 que um circuito lógico, analógico, de radiofrequência precisa para funcionar. Ao terceiro ponto básico fundamental. Bem, potência não é nada sem controle. Então o terceiro ponto básico fundamental está ligado ao controle, ao CTRL, control. O que é o controle? Nós já vimos aí no nosso treinamento várias aulas ligadas ao controle. São os barramentos de controle. Tipicamente, barramento I2C, I2S do áudio, SPI, ISP. Esses são os barramentos que vão controlar o seu circuito integrado. Mesmo que ele seja um circuito integrado que trabalha com sinais analógicos, ele tem um controle digital. Então não se esqueça disso. No nosso smartphone nós temos sinais analógicos e digitais. Porém, a maioria dos CIs, mesmo sendo analógicos, tem controles digitais. Então eu vou ter que existir pontos fundamentais de controle também nesses integrados. Então o barramento de controle é aquele barramento que a CPU gerencia o seu slave, controla o seu slave. E existe uma troca de informação entre mestre e slave. Então eu tenho barramentos de controle I2C, ISP, SPI. Nós vimos aí durante nossas videoaulas aí vários desses barramentos de controle que vão gerenciar o nosso slave. Trocar informações entre master e slave, slave e master. Né? O MISO e o MOSE, por exemplo, de uma das nossas penúltimas aulas, é o master input, slave output. E o MOSE, master output, slave input. Vimos aí o barramento com aquele analisador lógico de baixo custo. Então, sem controle não é nada. O problema é que esses barramentos de controle não são, em alguns casos, somente para um circuito integrado. Eles compartilham nos mesmos barramentos controles para vários componentes da board. Isso que acontece, que é o mais difícil de um técnico verificar. Por quê? Às vezes uma falha de RF está implicando na parte lógica. Por quê? Compartilham-se os blocos de controle no mesmo ramo. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, um barramento de controle I2C0. Ele controla o Tristar, o Power Manager e o Backlight. Aí o Backlight vai e estraga, entra em fuga interna e compromete os barramentos. Consequentemente, o seu aparelho não vai energizar. Os barramentos de controle são compartilhados. Então, se alguém que está ligado nesse barramento tiver problema que atrapalhe o barramento, vai interferir toda a rede de componentes ligadas àquele barramento. Então fique muito atento a isso. Não se esqueça também dos resistores pull-up ou pull-down que trabalham nesses barramentos. São muito importantes. Dos FLs em série, dos resistores em série, desses barramentos também, que podem danificar e causar problemas difíceis de serem encontrados. Então fique atento com os barramentos.
Para você verificar os barramentos, um DSO com pacote de barramentos instalado ou o analisador lógico. Então a gente tem aqui, vou colocar aqui também o nosso DSO novamente para verificar os barramentos de controle. Quarto ponto fundamental para que um circuito lógico analógico de radiofrequência funcione. Nós estamos aí já no quarto ponto. Falamos no primeiro, que é a alimentação, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada, tensão V-core, corrente V-core, clock, reset, watchdog, barramento de controle. E agora, o barramento de dados, data. Para que um circuito lógico microprocessado funcione analógico de RF ou misto, nossos CIs são mistos, né? Eu tenho que ter um barramento de troca de dados. Não é dados de controle. Dados, por exemplo, de uma câmera da imagem, para transmitir caractere para o LCD. Os dados binários vão gerar o caractere no LCD. Então eu tenho que ter também um barramento de dados. Por exemplo, o barramento MIP. Nós também verificamos nas nossas aulas aí o barramento MIP através do nosso DSO. Então o nosso DSO é um equipamento no qual eu consigo verificar se os barramentos da MIP Line, por exemplo, estão funcionando de forma perfeita. E aqui eu tenho vários FL em série, muito cuidado com esse barramento. Eu também fiz aulas aí do barramento PCIe. É um barramento de dados entre comunicação entre e CPU, por exemplo. TI do Wi-Fi e CPU, por exemplo. Esses barramentos são os barramentos de dados. O PCIe é o barramento MIP. Vamos agora, então, ao quinto ponto fundamental para que o nosso circuito lógico microprocessado funcione. Estamos chegando aí já ao final. Aí. Ponto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vamos aí para o nosso quinto ponto fundamental para que o circuito lógico microprocessado, analógico, misto, de RF funcione. Vamos então concluir os nossos 6 pontos fundamentais básicos para a análise de reparo em circuitos lógicos, mistos, analógicos e RF. O quinto ponto básico fundamental para que um circuito lógico, misto, digital, analógico funcione é o software. Bem, esse aqui eu vou escrever de caneta preta totalmente porque, infelizmente, no caso do software, o que é o software? Software é a instrução de funcionamento do hardware. Então, o software estão gravados as instruções que a sua CPU vai ler e executar. Infelizmente, com o nosso DSO, nós não conseguimos verificar se o software está bom ou não. Então, aqui, o nosso software é a definição mais simples de software, é a instrução de funcionamento do hardware. E o software estão gravados as instruções de como se deve comportar cada hardware que compõe o seu smartphone. Através do sinal de clock, é lido o software, do reset, é implementado o software, o watchdog verifica através do software, o controle através do software, barramento de dados gerenciado pelo software. O software trabalha diretamente com a memória NAND e com a CPU. Então o software está ligado aí à parte lógica que você não consegue testar com instrumentos convencionais. Então o DSO, por exemplo, não é capaz de verificar se o seu software está em presente funcionamento. O software, repetindo mais uma vez, é a instrução de funcionamento do hardware. O software que detém as instruções para que o hardware funcione. Sem software, seu hardware nada mais é que um conjunto de componentes sem funções e controles específicos para fazer nada. Tudo parte pelo software, pela CPU. Então, na parte lógica onde se encontra o software é lido diretamente da memória NAND pela CPU. Então, eu tenho aqui um software que está armazenado na memória NAND e vai ser lido pela CPU. Para que a CPU consiga ler o software que está dentro da memória NAND, eu tenho que ter alimentação, eu tenho que ter clock, eu tenho que ter reset, eu tenho que ter watchdog, eu tenho que ter um barramento de controle, tem que ter o barramento de dados, porque aqui, por exemplo, a memória NAND vai transmitir os dados pelo barramento, por exemplo, PCIe. Então, para que o software
seja capaz de executar as instruções dentro dele gravadas, para que o software consiga transmitir as instruções para a CPU, eu tenho que ter toda a parte que está aqui acima funcionando e presente. O sexto ponto deriva também do nosso software, mas é a linguagem mais baixa de máquina. É o nosso boot strapping, o nosso booting do nosso smartphone. No nosso smartphone é gravada uma linguagem de máquina no chão de fábrica chamado bootloader. E é através desse bootloader que é implementado o software principal. E o nosso bootloader, por exemplo, dentro do nosso bootloader tem a parte de bootstrapping, que é a parte que cuida da energização primária do seu smartphone. Então esse aí são os 6 pontos básicos fundamentais. Muitos deles nós já vimos nas nossas aulas aí do nosso DSO, para que um circuito lógico microprocessado funcione. Grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.